Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos orar. Ó Deus amado, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é a verdade. Nós cremos plenamente nisto. E, Senhor, é através dela que a Tua igreja e nós somos edificados. A Tua palavra é para nós regra de fé e prática. Ó Deus amado, no momento da exposição, no momento em que nós vamos explicar apenas esses 3 versículos para a igreja, nós pedimos a Tua graça, a Tua bênção, a iluminação do Teu Espírito, para que possamos fazê-lo com fidelidade. Ó Senhor amado, faça com que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesta noite e aplique a Sua palavra, Senhor, às nossas vidas. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós, nesta carta, nós primeiro expusemos o capítulo 1, do verso 3 ao 16, em que Pedro dá a seguinte ordem: sejam santos. Ele, baseado na ordem do Senhor, que disse, sede santos, porque eu sou santo, ele também diz, sejam santos. Depois nós expusemos do versículo 17 ao 21, e o apóstolo Pedro diz que dá uma segunda ordem: vivam em temor. Que nós devemos viver em temor, temor ao Senhor. Depois, do versículo 22 ao 25, ele dá uma outra ordem, nós expusemos também: amem uns aos outros. E hoje nós vamos expor os 3 primeiros versículos do capítulo 2, em que o apóstolo também dá uma outra ordem àquela igreja, que era a igreja da dispersão. E a ordem que ele dá é uma ordem muito importante para nós: cresçam espiritualmente. Esta é a ordem que ele dá: cresçam espiritualmente. Então vejamos, vamos para o nosso texto. Ele começa o texto no versículo 1 dizendo que os crentes deveriam se livrar de práticas pecaminosas, ou seja, livrem-se de práticas pecaminosas. Vejam o que é que diz o versículo 1: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Eu sei que vocês vão dizer, pastor, mas onde é que está a ordem aí? Porque ele não está dando nenhuma ordem. O verbo está no particípio, né? No original grego está no particípio, mas o particípio normalmente, às vezes, é traduzido como gerúndio. Despojando-vos, onde está a ordem? Esse verbo, o verbo despojar, na verdade, ele está no particípio no grego, o particípio médio, a voz média, aoristo. Por isso que ele está despojando. Mas este verbo, ele depende do verbo principal, que é desejai, que é o próximo verbo. Ele depende do verbo principal. E o verbo principal está no imperativo. Então, o comentarista Kistemaker, ele diz que, nestes casos, o particípio, que é o caso de despojando, tem força de imperativo.
Então, nós não estaríamos errando em nada, colocando exatamente esta proposição: livrem-se de práticas pecaminosas. Nós não usamos aqui a tradução, a nova tradução internacional, que é a NVI, mas certamente por causa disto, a NVI já traduz o texto assim. Ela traduz assim: livrem-se e não despojando. Então, essa é a primeira ordem que o apóstolo dá. Livrem-se de algumas práticas pecaminosas. O verbo despojar, meus irmãos, significa remover, colocar de lado, tirar do caminho. É como se a pessoa estivesse vestido e de repente ele tem que se despir, se despojar daqueles trajes ou daquele traje. A ideia é que o novo homem deve remover de sobre si esses trajes, os trajes da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja e da maledicência ou da difamação. Esta é a primeira ordem que ele vai nos dar. Eu queria analisar cada itemzinho desse particularmente, para que nós pudéssemos entender melhor. Livrem-se de toda a maldade. Maldade é a mesma coisa que malícia. Mesma coisa. Ou intenção maliciosa ou maldosa. Ou poderíamos dizer, o desejo de injuriar os outros. Isso é maldade. A maldade, meus irmãos, ela tem origem lá na nossa natureza pecaminosa. Ela vem de lá. Só que agora nós somos regenerados. E é isto que o apóstolo quer dizer àqueles irmãos, né? Que agora regenerados, feitos nova criação, não pode mais haver espaço para a maldade nos corações deles, nem pode haver mais espaço para a maldade no nosso coração, de jeito nenhum. Segunda coisa que ele diz é: livrem-se do engano ou do dolo. Dolo é a mesma coisa que má fé, fraude, astúcia, engano, maquinação. Meus irmãos, dolo é tudo aquilo que é feito com o fim de enganar ou lesar uma outra pessoa. Tudo aquilo que nós fazemos com o feito de enganar ou lesar alguém, isso chama-se dolo ou engano. Qualquer coisa. E a ordem do apóstolo é: livrem-se do dolo. A terceira: livrem-se da hipocrisia ou das hipocrisias. Hipocrisia é a mesma coisa que dissimulação, fingimento, falsidade. Vocês conhecem, vocês sabem o que é que significa, não é, meu irmão? Toda atitude feita de maneira a encobrir as próprias intenções. Tudo aquilo que eu fizer para encobrir as minhas intenções está classificado como hipocrisia. Jesus, quando interpelado pelos fariseus, porque os fariseus transgrediam a tradição dos anciãos, Jesus respondeu o seguinte: hipócritas, chamou-os de hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era isso que os fariseus faziam. Eles honravam a Jesus com os lábios para encobrir as reais intenções do seu coração. E Jesus chega a chamá-los de sepulcros caiados. Depois o apóstolo diz: livrem-se de invejas. A inveja, meus irmãos, é o desejo de obter o que é de outrem. Obter aquilo que os outros têm, esse desejo. Pode ser bens, talentos, aparência ou até poder. O desejo de obter aquilo que alguém tem chama-se inveja. Meus irmãos, ninguém que eu conheça quer ser taxado de invejoso, não é? Ninguém. Chamar alguém de invejoso é comprar uma briga.
Mas eu quero dizer a vocês que essa prática pecaminosa é muito mais comum entre o povo de Deus do que parece. Muito mais comum. A inveja leva o homem a fazer coisas as mais bizarras para conseguir o que deseja. Isso é terrível. E finalmente o apóstolo diz: livrem-se de toda sorte de maledicências. Na verdade, a palavra poderia ser traduzida por calúnia, difamação. Porque a maledicência é falar mal de alguém. E normalmente quando se fala mal de alguém, não se diz a verdade. Se fala aquilo que não é verdade. Esta é uma outra prática terrível, né, meus irmãos? Capaz de destruir vidas. Quantas pessoas tiveram as vidas destruídas porque alguém lançou sobre ele uma infamação ou uma difamação? E, infelizmente, esta prática também não é incomum no meio do povo de Deus. Quando nós fazemos qualquer juízo de valor com respeito aos nossos irmãos, nós estamos enquadrados aqui. A exortação do apóstolo é a seguinte: livrem-se desses males. Essa é a exortação. E não, lutem contra eles. Eu sei que alguém pode dizer assim: pastor, eu tenho lutado com essas coisas estão dentro de mim e eu tenho lutado contra elas. Mas esta não é a ordem. A ordem não é que eu devo lutar contra elas, mas que eu devo me livrar delas. Tirem de sobre vocês os trajes da velha natureza. É isso que ele está dizendo. Isso é uma ordem do Senhor. Meus irmãos, os pecados listados aqui pelo apóstolo, porque todos esses são pecados. Olha, a maldade, o engano, o dolo, a hipocrisia, a inveja, a maledicência, tudo isso é pecado, meus irmãos. Pecado mesmo. Esses pecados, eles são facilmente dissimulados, meus irmãos. São pecados que nós não vemos nos outros. São práticas próprias do velho homem que muitos crentes insistem em mantê-las. Não sei porquê. Mas que impedem o desenvolvimento do cristão. Às vezes o cristão não cresce, não se vê nele crescimento espiritual. É uma vida cristã medíocre, bem pequenininha, que não há crescimento nela, não há alegria do Espírito Santo nessa vida, mas talvez porque alguma dessas práticas esteja acontecendo nela. Alguma delas. Porque essas práticas, elas não são visíveis. Ninguém faz isso aqui para as pessoas verem, não. Você dissimula muito facilmente cada uma delas. Abandonadas essas práticas, meus irmãos, o caminho fica livre para o crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual, ele vem por meio da palavra de Deus, que é a próxima ordem do apóstolo. Versículo 2 a 3. Versículo 2, a parte A. A ordem do apóstolo é: desejem o leite espiritual. Esta é a ordem dele. Veja a parte A do versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Mas vejam que antes ele pede que nós nos livremos das práticas pecaminosas, porque as práticas pecaminosas vão impedir esse desejo. Enquanto nós praticarmos essas coisas, nós não vamos ter nenhum desejo de nos achegarmos à palavra, porque a palavra é contra elas, a palavra é a verdade. A ordem é: desejem o alimento espiritual. Mas ele diz: desejem ardentemente, desejem com ansiedade, desejem com avidez. Não é apenas um desejo, é um desejo mais forte, meus irmãos.
Esse texto é um texto maravilhoso, porque ele usa duas figuras para ilustrar o que ele quer dizer. Duas figuras ele vai utilizar aqui. A primeira é a figura da criança recém-nascida. A criança recém-nascida, ele não quer dizer aqui que é um crente novo. Está se referindo aqui a isto. Mas ele está se referindo deve ser alguém como uma criança recém-nascida. Alguém que busca com sofreguidão o leite da mãe. Não é assim que a criança faz, né? Quando ela está com fome. Ela faz isso de uma forma como se toda a vida dela dependesse daquilo. Ela quer aquele leite de qualquer jeito, que se a mãe demorar a dar, ela vai abrir a boca e vai começar a gritar. Porque é como se a vida dela dependesse daquele leite, meus irmãos. É isto que ele quer que nós façamos, ardentemente, como uma criança recém-nascida busca o leite da mãe. Então não é um desejo qualquer, não é um desejo simples, é um desejo bem mais forte. E a segunda figura que ele usa para a palavra de Deus é o genuíno leite. E aqui de novo eu quero explicar que não é a ideia de um alimento inicial que posteriormente, com o amadurecimento, seria substituído por um alimento mais forte. Não, essa não é a ideia. Não é a mesma ideia que o apóstolo Paulo escreve lá em Coríntios, tá certo? Mas o apóstolo está considerando esse leite genuíno como o leite da mãe, não misturado, não adulterado, puro, integral. A palavra de Deus é o alimento completo e suficiente para nos fazer crescer espiritualmente. Quando ele está se referindo ao leite, ele está querendo dar a ideia deste alimento completo, que é o leite da mãe, completo o suficiente para a criança. É este leite que nós devemos desejar. E este leite, na metáfora do apóstolo, é a palavra de Deus. E ele vai dizer duas coisas. Por que é que eu devo desejar esse leite? Primeiro ele vai dizer para que eu devo desejar. E depois por que eu devo desejar. Para que eu quero esse leite? Para que eu devo desejar ardentemente esse leite? A parte B do versículo 2. Para crescimento espiritual. Veja, para que por ele vos seja dada crescimento para a salvação. Então, meus irmãos, vejam, se nós queremos crescer espiritualmente, só tem esse caminho, né? O alimento que o crente recebe ao ouvir a palavra de Deus, ou pelo estudo da palavra também, regular das Escrituras, é o alimento que produz o crescimento espiritual no crente. Só esse alimento produz o crescimento espiritual no crente. Pedro, ele usa a expressão, e eu preciso explicar também, crescimento para a salvação, não é, meus irmãos? Mas Pedro não está se referindo à salvação como o ato salvífico de Deus. Porque, com respeito ao ato salvífico de Deus, nós não crescemos mais, né, meus irmãos? Deus nos salvou num ato. E, por mais que eu leia a palavra de Deus, me alimente dela, com respeito à minha salvação, amanhã eu não serei mais salvo do que eu já sou salvo hoje. Não. Mas Pedro está se referindo à salvação como um todo. Que faz parte dessa salvação como um todo, a santificação. Então, quando ele fala em crescimento para a salvação, ele está dizendo, na verdade, crescimento para a santificação, que faz parte da salvação. Não tem nenhum sentido a salvação sem a santificação, meus irmãos.
Não tem sentido nenhum. Nenhum sentido. Se alguém disser a mim que, pastor, eu estou salvo, a minha doutrina diz que salvo uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é verdade, meus irmãos. A nossa doutrina diz isso mesmo. Mas se a nossa vida não é de santo, eu tenho minhas dúvidas se de fato eu fui salvo ou você foi salvo. Não pode existir salvação sem santificação, porque nós somos salvos para a santificação. Não tem nenhum sentido ser salvo e passar toda a vida na prática do pecado. Por isso que o apóstolo está orientando para que isso não aconteça, né, meus irmãos? O alimento espiritual, a palavra de Deus, é imprescindível, meus irmãos, ao nosso crescimento espiritual. Sem esse alimento espiritual, o crente pode chegar a morrer. Ele pode chegar à morte espiritual. Ele precisa desse alimento para crescer espiritualmente. Senão ele vai definhando. Bem, e isto vai provar que de fato ele não era um crente em Jesus Cristo, né, meus irmãos? E depois Pedro vai dizer por que é que eu devo buscar esse crescimento. Primeiro, para quê? E a segunda, por quê? Versículo 3. Porque o Senhor é bondoso. É por isso que eu devo buscar o crescimento espiritual. Porque o Senhor é bondoso. Ele diz, olha, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. É bom fazer uma explicação aqui, porque vejam, a conjunção se, que está aqui no início, usada pelo apóstolo, não é o se condicional, mas é o se causal. É diferente, se pode usar as duas. Não é uma condição, mas é uma causa. Na verdade, é a mesma coisa que eu dizer o seguinte: tendo em vista que você já experimentou, ou porque você já experimentou que o Senhor é bondoso. É a mesma coisa que dizer, se é que já tendes a experiência, é a mesma coisa que porque. É tanto que a NVI, ela traduz assim, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, meus irmãos, por que é que eu devo buscar, desejar ardentemente o genuíno leite, que é a palavra de Deus? Porque Deus é bom. Porque Deus é bondoso, meus irmãos. Aqueles crentes que o apóstolo, para os quais o apóstolo está escrevendo, eles já haviam conhecido que o Senhor era bondoso. Eles já haviam conhecido Jesus, experimentado a bondade de Deus. O normal, meus irmãos, seria o normal que nós esperamos, seria que eles desejassem ardentemente, não é verdade, a palavra, que é o meio pelo qual nós falamos com Deus. O povo de Deus fala com Deus. O normal é esse. Ora, se eu tenho já a experiência que Deus é bom, e Deus tem agido com muita bondade na minha vida, o normal é que eu deseje cada dia mais buscar a sua presença. Não é, meus irmãos? E isto é feito com a assistência do Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos certeza que o Espírito Santo, se o nosso coração estiver aberto, ele vai nos iluminar para que nós possamos entender a palavra. O salmista, no Salmo 1, versículo 2 e 3, ele diz que o homem que o seu prazer está na lei do Senhor, que é a palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz
tudo será bem sucedido. Por isso, meus irmãos, é que nós devemos buscar e buscar com avidez, com sofreguidão, ardentemente, como uma criança recém-nascida busca o leite da mãe. Deveria ser isso na nossa vida. Era assim que deveria ser. Eu sei que não é, mas era assim. Algumas considerações finais. Meus irmãos, a conversão, ela livra o homem da culpa do pecado. Mas ela não livra o homem de continuar sendo um pecador. Ele está livre da culpa do pecado, mas ele continua sendo um pecador. O velho homem insiste em continuar dando as ordens, sem considerar que agora nós temos um Senhor diferente, um novo Senhor, que é Jesus Cristo. Mas o velho homem continua ali insistindo em dar as ordens. Infelizmente é assim. Por isso, há nas Escrituras várias ordens, vários mandamentos, meus irmãos, deixados pelo Senhor Jesus e por seus apóstolos, exortando-nos a deixarmos a prática do pecado. Porque essas práticas de pecado que muitas vezes nós mantemos nas nossas vidas, elas impedem o crescimento espiritual. Tenho certeza disso. Eu sei que muitos crentes, depois de algum tempo, naquela mesma rotina, sentem o peso de não terem uma vida cristã frutífera, de não verem a vida abundante que o Senhor Jesus veio nos dar. Se é isto que está acontecendo com você, meu irmão, qualquer um de nós, é o momento de nós começarmos a fazer uma reflexão. Tentarmos identificar se alguma dessas práticas está acontecendo na nossa vida. As práticas pecaminosas descritas pelo apóstolo Pedro, como nós já dissemos, elas são facilmente dissimuladas. Ninguém as vê, meus irmãos. Sabe por que ninguém vê? Porque nós nos encarregamos de disfarçá-las. Nós nos encarregamos de disfarçar essas práticas. Quem quer ser chamado de malicioso? Isso é um malicioso. Alguém quer ser chamado disso? Ninguém. Ou quer ser chamado de enganador? Isso é um enganador. Quem quer ser chamado disso? Ninguém. Ou de hipócrita? Chamar um cabo de hipócrita é um problema. Ninguém quer. Invejoso? Nem pensar. De jeito nenhum. Ou difamador? Quem quer? Ninguém quer essa peste, né, meus irmãos? Ninguém quer isso. Mas, meus irmãos, já pensamos se na nossa prática nós não estamos, na nossa vida diária, na prática diária, nós não estamos cometendo algum tipo de pecado desse? A hipocrisia, meus irmãos, é um pecado muito sutil. Muito sutil. A hipocrisia é a gente tentar disfarçar, mostrar para a pessoa aquilo que não é o que de fato vai no nosso coração. Eu sei que alguém vai dizer, mas se eu for mostrar o que eu estou sentindo, vai ser um problema, então conserte, não é? Para poder viver uma vida olhando o olho no olho, né, meus irmãos? A inveja, meus irmãos, a inveja leva ao ciúme e a uma série de outras coisas mais. Não, pastor, não é isso não. O meu ciúme é porque eu tenho zelo. Eu estou preocupado. Lá no fundo, a inveja que nos leva a fazer essas coisas. É possível ter inveja do patrão. Às vezes nós reclamamos do patrão porque temos inveja dele, porque ele chega a hora que quer, com o seu carrão, e nós não. Nós não temos um carrão e não podemos chegar a hora que queremos. Temos hora para chegar. Mas o que motiva a minha raiva e aquilo que eu estou falando, lá no fundo, é a inveja. Meus irmãos, isso aqui é um mal perigosíssimo, viu? Eu estou tentando dar alguns exemplos. Tá certo?
só para que vocês possam depois analisar melhor. Eu não tenho vergonha de dizer, mas já me peguei tendo inveja, de depois digo, mas Senhor, o que está me levando a fazer isso é a inveja. Quando você vai orar e você se coloca diante de Deus, aí o Espírito Santo mostra a você, mas você está com inveja, rapaz. Isto é terrível. O dolo. Você tem um carro velho, né, meus irmãos? Carrinho mais velho. Está com alguns buraquinhos de ferrugem, coisa pouca, né? Aí você vai na oficina e olha, dá uma maquiada aí, deixa novo, que eu quero vender. Isso é dolo, meus irmãos. Intencionalmente você está querendo lesar alguém. O crente não pode fazer isso, ele tem que vender o carro do jeito que ele é. Dizer, olha, tem esse problema, esse. Se você quiser comprar, compre, mas ele tem esses problemas aqui. Ah, mas ele não me perguntou, então eu não vou dizer nada. O crente não pode agir assim, meus irmãos. Eu estou tentando dar alguns exemplos práticos para que vocês possam abrir o leque. Tá certo? O maledicente, o difamador. Ah, meus irmãos, essa é uma prática terrível. Às vezes você não precisa nem dizer, só basta um Alguém vem falar, digamos que alguém fale venha contar alguma coisa de um irmão para você. Aí você disse, irmão fulano? Sei não. Você não disse nada, meu irmão. Mas você já pôs em dúvida a moral ou qualquer outra coisa daquele irmão, né? Já está incluído aqui na maledicência e no difamador. Ou você às vezes conhece alguma coisa que aconteceu com aquele irmão há muitos anos atrás, faz 10 anos que você não vê aquele irmão e de repente alguém vem falar bem dele e você diz, mas ele não é assim essas coisas todas não, porque há 10 anos, sim, aquele irmão, será que durante 10 anos aquele irmão não mudou de vida? Não houve uma mudança na vida dele? Por que é que manter aquela impressão antiga? Quando Pedro, meus irmãos, está colocando isto aqui para a igreja, ele está fazendo isso inspirado pelo Espírito Santo, porque ele sabe os males que isto aqui significa. Para a igreja, a comunidade e para o crente individualmente. Para você mesmo. Cada uma destas coisas aqui, meus irmãos, se praticadas por nós, vai nos impedir de crescermos espiritualmente falando. Mas vejam, meus irmãos, Jesus, o nosso Redentor, nos resgatou da escravidão do pecado, meus irmãos. Nós não somos mais escravos do pecado, nós podemos dizer não, agora livres com a ajuda do Espírito Santo, quem em nós habita, nós podemos dizer não ao pecado, nós podemos dizer, meus irmãos, nós podemos viver uma vida que agrada a Deus, é possível, agora é possível. Eu posso dizer não a todas estas coisas, mas é preciso que eu atente para a exortação do apóstolo, é preciso que eu atente para isso, senão eu vou na corrente, né? Com os outros. É isto que o apóstolo diz, despojando-nos dessas práticas, o caminho está livre para o crescimento espiritual, que se dará pela leitura e pela meditação das Escrituras. Tenho certeza do que estou dizendo, meus irmãos, porque é a Bíblia que diz, livrem-se dessas coisas, desses males, que vocês vão começar a sentir desejo ardente
de ler a palavra, de meditar nela, de de crescer através do ensino da palavra de Deus. Meus irmãos, esta é a minha esperança, viu? Esta é a esperança desse velho pastor aqui, que aconteça isso na vida de vocês. Nós vamos crescendo espiritualmente a cada dia, que seja subindo e nunca descendo. E um dia nós vamos chegar lá naquela fita, lá no fim, e Jesus estará lá nos esperando. E quando nós chegarmos lá, meus irmãos, nós já estamos bem parecidos com Jesus. Amém? Louvado seja o seu santo nome.